Vamos começar o nosso Quiz Enem 2.0. Juntos vamos resolver questões do Enem a partir de um quiz. Você pode acompanhar o vídeo e testar seus conhecimentos usando o Ahá Slide, que está na descrição. Partiu? O marco inicial das discussões parlamentares em torno do direito do voto feminino são os debates que antecederam a Constituição de 1824, que não trazia qualquer impedimento ao exercício dos direitos políticos por mulheres, mas, por outro lado, também não era explícita quanto à possibilidade desse exercício. Foi somente em 1932, 2 anos antes de estabelecido o voto aos 18 anos, que as mulheres obtiveram o direito de votar, o que veio a se concretizar no ano seguinte. Isso ocorreu a partir da aprovação do Código Eleitoral de 1932. Um dos fatores que contribuíram para a efetivação da medida mencionada no texto foi a alternativa A, superação da cultura patriarcal, alternativa B, influência de igrejas protestantes, alternativa C, pressão do governo revolucionário, alternativa D, fragilidade das oligarquias regionais, ou alternativa E, campanha de extensão da cidadania. Mas o que é preciso saber para responder essa questão? Acompanhe o texto e, antes de fazer, sigam o nosso quiz. As questões do quiz ajudarão a chegar na resposta real da questão do Enem. A resolução da questão você pode consultar na nossa plataforma acessando o QR Code que está na tela. Que ano foi instaurado o voto feminino no Brasil? O ano de criação é 1932, gente. O Código Eleitoral foi o princípio que a gente tem desse momento que dá o direito do voto feminino no Brasil pela primeira vez. Dos códigos jurídicos abaixo, qual foi criado durante a Era Vargas? Código Eleitoral, Estatuto da Criança e do Adolescente ou Lei Maria da Penha? Certa resposta, meu povo! Código Eleitoral, criado em 1932, ele é o primeiro momento que a gente vê a jurisdição interferindo dentro do processo eleitoral, tirando esse processo do âmbito político. Por isso é tão importante a criação do Código Eleitoral brasileiro. Entre as opções abaixo, qual corresponde à Constituição de 1824? Voto a cabresto, voto censitário ou voto obrigatório? Certa resposta, galera, voto censitário. O que isso quer dizer? Que tu tem que ter uma certa quantidade de poder, de riquezas, para poder votar, ou seja, eliminando grande parte da população brasileira dentro daquele momento, inclusive as mulheres. Qual era o nome do movimento que buscava o direito do voto feminino? Movimento comunista? Movimento sufragista? Ou movimento integralista? Certa resposta, galera, movimento sufragista, que desde o fim do século XIX já vem desenvolvendo esse processo de busca por igualdade de direitos políticos das mulheres, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Também é conhecido como a primeira onda do feminismo. Esse movimento sufragista, aqui dentro do Brasil, é o que vai também levar ao processo do direito ao voto feminino. Mesmo o Código Eleitoral de 1932 ser um importante marco da extensão da cidadania no país, qual camada da população brasileira ainda mantinha-se impossibilitada de votar?
Certa resposta, galera! Analfabetos. Mesmo com o Código Eleitoral de 1932, os analfabetos não poderiam votar, o que excluía grande parte da população brasileira, visto que grande parte dela não tinha escolaridade e não sabia ler e escrever. Os analfabetos só poderão começar a votar no Brasil com a Constituição Cidadã de 1988. Texto 1. A Europa entrou em estado de exceção, personificado por obscuras forças econômicas sem rosto ou localização física, conhecida que não prestam contas a ninguém e se espalham pelo globo por meio de milhões de transições diárias no cyberespaço. Texto 2. Estamos imersos numa crise financeira como nunca tínhamos visto desde a Grande Depressão, iniciada em 1929, nos Estados Unidos. Entrevista de George Soros. A comparação entre os significados da atual crise econômica e do crash de 1929 oculta a principal diferença entre essas duas crises, pois, alternativa A, o crash da Bolsa em 1929 adveio do envolvimento do EUA na Primeira Guerra Mundial, e a atual crise é o resultado dos gastos militares desses países nas guerras do Afeganistão e Iraque. Alternativa B. A crise de 1929 ocorreu devido a um quadro de superprodução industrial nos Estados Unidos, e a atual crise resultou da especulação financeira e da expansão desmedida do crédito bancário. Alternativa C. A crise de 1929 foi o resultado da concorrência dos países europeus reconstruídos após a Primeira Guerra,
E a atual crise se associa à emergência dos BRICS como novos concorrentes econômicos. Alternativa D. O crash da bolsa em 1929 resultou do excesso de proteções ao setor produtivo estadunidense, e a atual crise tem origem na internacionalização das empresas e no avanço da política de livre mercado. Alternativa E. A crise de 1929 decorreu da política intervencionista norte-americana sobre o sistema de comércio mundial, e a atual crise resultou do excesso de regulação do governo desse país sobre o sistema monetário. Após o fim da Primeira Guerra Mundial, qual foi o país que se tornou a principal economia capitalista do planeta? Inglaterra, China ou Estados Unidos? Certa resposta, meu povo! Estados Unidos da América. Justamente pelos horrores que acontecem dentro do território europeu durante o período da Primeira Guerra Mundial e deixa a Europa praticamente toda destruída, os Estados Unidos tomam a frente e se tornam principal potência capitalista do mundo a partir daí. O crash da bolsa de 29 não está relacionado a qual fator descrito abaixo. Certa resposta, gente. As ditaduras no Cone Sul não têm nada a ver nesse momento com o processo do crash da Bolsa de 29. Ao contrário, o fracasso da não intervenção do Estado na economia, ou seja, as políticas liberais, ou a produção superindustrial nos Estados Unidos, são fatores relevantes para o processo da crise de 29 naquela localidade e também no planeta inteiro. Dentre os pontos abaixo, qual está relacionado à crise econômica de 2008? Certa resposta, galera! A bomba imobiliária nos Estados Unidos, por exceção de crédito bancário, vai ser um dos principais fatores que vai levar à crise econômica de 2008, isso principalmente dentro dos Estados Unidos. E a partir disso, desemboca em toda uma crise, principalmente nos países mais periféricos da Europa. Qual o nome do plano econômico criado pelo presidente Roosevelt para estancar a crise de 1929? New Deal, macartismo ou doutrina Truman? Certa resposta, meu povo, New Deal. O New Deal é uma política baseada em diversos elementos de interferência do Estado na economia, gerando maiores empregos e possibilidades sociais para a população. Isso vai ser uma alternativa à crise, tanto do liberalismo, mas quanto do livre mercado, em 1929. O New Deal, plano econômico que buscava reestruturar a economia dos Estados Unidos após a crise de 29, inspirou-se em qual teoria econômica? Certa resposta, galerinha! Keynesianismo. Keynesianismo é uma política econômica baseada na intervenção do mercado, criada pelo economista inglês John Keynes, e vai interferir diretamente no processo econômico que o presidente Roosevelt vai colocar nos ideais do New Deal, como acesso a políticas públicas pelo governo para grande parte da população, inclusive geração de empregos, mas também serviços básicos de assistência a essa população que estava totalmente desfigurada a partir da crise de 29.